Olá! Que alegria ter a sua companhia aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom poder separar este tempo para a gente mergulhar juntos no estudo da palavra. O tema de hoje, olha, é daqueles que podem mudar completamente a nossa forma de ver a vida. Vamos nessa? E para começar a nossa reflexão, eu lanço uma pergunta que parece simples, mas que é muito profunda. O que de verdade significa conhecer a Cristo? Será que é só saber a história dele, ter informações na cabeça? A palavra de Deus nos mostra que a experiência é muito mais rica do que isso. Sabe, o texto bíblico nos ensina que conhecer, no sentido original, vai muito além de só acumular fatos. É sobre relacionamento, é ter uma comunhão real, pessoal com Ele. É uma experiência que transforma a gente por dentro e não só um conhecimento que a gente guarda na mente. E para nos ajudar a entender melhor essa jornada, o apóstolo Paulo usa uma imagem muito poderosa. Ele compara a nossa vida a uma corrida. Mas atenção, não é uma corrida qualquer, sem direção. É uma corrida com um propósito muito claro e com um alvo bem definido lá na frente. E dentro dessa corrida, Paulo destaca 3 experiências que são fundamentais. A primeira é sentir na prática o poder da ressurreição de Cristo. A segunda, que às vezes nos desafia bastante, é participar dos seus sofrimentos. E a terceira é perseverar, sabe? Continuar correndo com o olhar fixo no alvo. Vamos explorar o que cada uma delas significa. E é aqui que a gente entende uma coisa incrível. O poder da ressurreição não é só um evento histórico que ficou lá no passado. Não, é uma força real, ativa, que está disponível para nós hoje. É esse poder que nos dá a capacidade de viver de uma maneira completamente nova, deixando a vida velha para trás. Então, a gente chega num ponto mais sensível, os sofrimentos. A lição nos mostra que, na jornada cristã, o sofrimento não é um acaso. Ele pode ser uma ferramenta que Deus usa para nos amadurecer, para moldar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Bem, se a nossa jornada é uma corrida, a gente sabe que toda corrida tem seus obstáculos, não é verdade? E o texto bíblico aponta para um dos maiores pesos que podem nos atrapalhar, o nosso próprio passado. A chave para superar isso está em saber onde colocar o nosso foco. E aqui a gente vê um contraste muito claro. De um lado, existe a possibilidade de viver preso ao passado, remoendo fracassos, pecados que já foram perdoados, e isso acaba nos paralisando. Mas, do outro lado, existe o convite para avançar. É quando recebemos o perdão de Cristo que essa paralisia se quebra e a justiça que Ele nos dá preenche o nosso coração de esperança no chamado de Deus. E então, o ponto crucial é este. O verdadeiro conhecimento de Cristo nos liberta. Quem o conhece de verdade não fica acorrentado ao que já passou. Pelo contrário, corre com os olhos cheios de esperança, fixos no futuro, na promessa do céu. E quando essa libertação do passado acontece, nossa vida é completamente transformada. Não é só uma mudança de pensamento, não. É uma mudança de direção, de prioridades, de tudo. É quando a gente começa de fato a correr rumo ao céu. E quais são os ganhos de manter o foco no lugar certo? Primeiro, a gente recebe poder para viver essa nova vida. Com isso, nosso caráter é moldado para se parecer cada vez mais com o de Jesus. Somos finalmente libertos do peso dos nossos fracassos. E o mais importante, nosso coração é preparado para a eternidade. E essa declaração de Paulo resume tudo de forma poderosa. Uma coisa faço. Ele tinha um foco único. Esquecer o que ficou para trás, sejam os erros ou até as vitórias do passado, e avançar com toda a energia para o que Deus tem à nossa frente. E para encerrarmos nossa reflexão, fica uma pergunta para cada um de nós. Hoje, neste momento, para onde os nossos olhos estão apontados? Para o retrovisor da vida, olhando para o que já passou? Ou para o para-brisa, com o foco no prêmio que nos espera no céu? Que essa reflexão nos ajude a correr com mais foco e esperança. Que Deus acompanhe seu dia e até o nosso próximo estudo.